Adenosperma caatinga. Composição do mel. A composição do mel. A composição do mel, basicamente, monossacarídeos. E quais são esses monossacarídeos? Frutose e glicose numa menor quantidade, menor concentração, mas basicamente é isso. Eu estou aqui com alguns dados interessantes e eu vou pegar, por exemplo, se você pensar que é o que é dito, Apis, abelha gênero Apis, existe frutose e glicose num valor aí de 85 a 95% desses açúcares. Alguns sais, por exemplo, potássio, sódio, cálcio, magnésio em maior quantidade, alumínio, ferro, manganês, zinco, por exemplo, em menor quantidade, iodo e flúor, por exemplo, em raríssimo. Nesse caso, há uma recomendação, isso é tudo tirado da literatura, sobre o cuidado com a fermentação. O que diz para a fermentação no caso do mel das Apis? Abaixo de 17 valores igual ou menor a 17% de concentração d'água no mel, o mel não fermenta. Entre 17% e 20% o mel fermenta, há uma chance de fermentar. Logo quando fermenta, perde sua qualidade. Porque essa fermentação diz, se tem uma grande quantidade de água, aí é uma chance de micro-organismos desenvolver aqueles, pode ser micro-organismos que não sejam patógenos, ou seja, que não causem doença no ser humano, mas pode ser os que causem doença. E o que diz sobre o mel da mandaçaia? O mel da mandaçaia, aí tem eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, só serve para a descrição, uma cartilha meliponicultura, a série meliponicultura é o volume 4, vamos tratar assim, que é lá dos pesquisadores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu deixo aqui para vocês baixar o link, para vocês poderem baixar, quem tiver interesse, óbvio. Ler, aí faz avaliação de várias espécies, nesse caso aqui a mandaçaia da caatinga, que é a mandacaia taxonomicamente falando, e aí eu vou falar os nomes das abelhas agora, e falar a sua nomenclatura científica, como deve ser falada, e se for escrito também, que eu posso citar aqui. Urosu nordestino, Urosu verdadeiro, Melipes cutelares. Munduri, que eu chamo Munduri da caatinga, um chama rajadinha, dá outros nomes, Melipna a silva. Eles fazem a referência. Então, muda o quê? Como que é no caso da mandaçaia? Tem 74,82% de açúcares redutores, 2,91% sacarose. E esses açúcares redutores é porque tem carbonílico livre aldeído, ou seja, de aldose. Mas o que é isso? Igual aldeído, aldeído mais famoso que a gente conhece é formaldeído, que comercialmente falando é formol, serve para conservar material biológico. Eu vou deixar aqui os dois, vou deixar o formol, popularmente falando, e deixar o propanal. É um dos compostos da química orgânica, compostos orgânicos oxigenados, tem a química orgânica, entre outros tem os ácidos carboxílicos, ainda tem ésteres, cetona, álcoois, fenol e enol. Todos esses são compostos, só para dizer para vocês. Então, eu chamo a atenção que o mel aí no caso, quando faz muito essa comparação, o mel de Apis tem a menor concentração de água. E aqui a gente vai até beber aqui um pouquinho de mel. Já falei de Apis, estou aqui com mel de Apis. Vai beber aqui um pouquinho, tá? Comando o figurino. Esse mel aqui não foi eu que coletei, mas foram das minhas abelhas. A gente consome isso em pequena quantidade. Você sabe que eu estou aqui meio aleijado, teoricamente, não, nem tanto. Então, esse mel, ele por conta até de uma quantidade maior de alguns açúcares, essa quantidade maior vai dar uma palatabilidade, quem está degustando, diferenciada. O pessoal diz, é mais doce, teoricamente. Eu tenho outro mel de outra abelha aqui, de outras abelhas, não agora exótica, não alóctona, né? Que é o caso das Apis na América, mas de uma abelha nativa, que é a jandaíra. Esse mel aqui eu ganhei, está aqui, ó, gente.
E aí eu quero chamar a atenção desse mel fermentado. Esse mel foi coletado lá em Lagoa de Pedra, Rio Grande do Norte. Vou pegar aqui a data. 3 de outubro de 2019. Eu ganhei em 2020 no início. Lagoa de Pedras. E aqui o Paulo colocou para um amigo Gilvan. Estive lá na casa dele, foi muito rápido. Isso foi no dia 6 de janeiro, dia de rei, lá de 2020. E eu tenho esse mel aqui, ele está desde essa época. Vou pegar aqui também um pouquinho, como vocês veem. Eu faço isso com o mel, com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu guardo, com aquilo que eu sei que não tem problema. Então, vamos pegar aqui, vai ser um... Para você vai ser difícil aqui da gente. Ele tem um nível de acidez diferente, mas está aqui. Ele está com uma coloração um pouco diferente, está curtido, teoricamente maturado. Eu não sei se Paulo maturou esse mel de outubro até janeiro, início de janeiro, dia 10 de outubro daquele ano de 2019. O fato que esse mel não está oxidado. Isso eu posso consumir com garantia, porque o mel oxidado, não melhor. O mel fermentado passou por uma oxidação, teoricamente, ação apenas da natureza dos elementos que tem no mel, uma composição ou mais, e também a ação de micro-organismos pode ser problemática. Aqui eu estou com o mel da mandaçaia, foi coletado agora no mês passado. Eu também consumi aqui um pouquinho, nada muito. Estou consumindo até demais. Isso aqui já tem um sabor diferenciado. Esse mel, do jeito que eu tirei da abelha, está aqui. Eu estou consumindo, meu filho está consumindo. E esse mel, o que acontece com esse mel? Ele tem um nível de acidez. Então, os 2 meses que eu apresento depois, esses meses têm teor aí de... Pode ser 17, mas eu vi, estou procurando esse documento, que o mel da marmelada é o menor teor de água. Menor do que das aves. Abaixo de 15%. Não sei. Tenho minhas dúvidas, mas... das abelhas nativas, de um modo geral, é de 17 até 24. Ou seja, vai em torno até de... praticamente chega até 1/4 do mel ali é água. Então esse teor de água é elevado. Detalhe, o excesso de água pode causar algo que eu vou falar em outro vídeo, que é a fermentação do mel. Claro que a fermentação não é só pela água, mas aí propiciar a ação de organismo e micro-organismo, isso pode destruir o teu mel. Então, eu não consumo mel fermentado. Fermentado que eu falei que a gente chama azedado, estragou, porque esse estragar poderia ser por micro-organismos, exemplo, bactérias, lactobacilos, ou principalmente por chamar levedura, que é microfungos do gênero Saccharomyces. Se for pelos dois, dependendo do lactobacillus, dependendo do Saccharomyces, não vai ter problema, teoricamente. Mas já perde sua qualidade, palatabilidade. A outra coisa é que esse mel pode estar contaminado com micro-organismos. Também é um risco. Então, micro-organismo patógeno. Logo, mel. Estragou para mim, estragou. É descarte, é lixo. No máximo que ele vai servir ali para outros organismos consumir, não, eu humano. O máximo que ele vai servir pode ser para adubar a terra. Por quê? Pessoal, mas fermentou, virou hidromel. Não é hidromel não. Vou falar aqui um pouquinho depois, em outro vídeo, vocês vão ver, em outro vídeo, eu falar de hidromel. Não é esse caso. Hidromel é algo bem diferente, tá? Então, você já assinou o canal, já compartilhou esse vídeo, deixou o seu like, tocou o sino? Lembre, o cuidado é muito grande com os meis ou meles, tá? Tanto tem a recomendação, você encontra N recomendações na literatura, com todo o cuidado e os procedimentos. Eu posso contaminar o mel facilmente? Posso. Faça aqui uma observação. Os mel não é um bom meio de cultura. O que eu quero falar com isso? Se tivesse laboratório lidando com micro-organismo, vamos pensar uma microbiota, alguma coisa de extraída de algum animal. Se você vai querer cultivar, crescer, vamos pensar principalmente bactérias e fungo no mel, não vai ser um meio ideal. Ou se você preparar um meio de cultura, seja ele líquido,
diria que semissólido, ou sólido, como aquele que bota uma quantidade de água, que é na placa de Petri, assim foi falado, ele não vai ser um bom meio, mas tem aqueles micro-organismos de uma quantidade enorme que vai se desenvolver no mel, então você vai ter seu mel estragado. Então, eu espero que esse vídeo sirva para você cuidar bem do seu mel, cuidar bem das suas abelhas, porque eu já falei, abelha com caixa, onde entra tudo, é um perigo. A abelha criada no local, porque as recomendações tem cartilha e tem também na literatura, não só em cartilha, recomendações. Onde tem atividade agropecuária, não serve para a criação de abelha. Nem para apicultura, nem para meliponicultura. Mas eu posso dar o bicho junto. Abelha com vaca, égua com mandaçaia, não dá certo. Tá? Isso é uma recomendação. Eu espero que você tenha entendido, que você cuide mais do seu mel. E siga os nossos vídeos aqui no canal, e questione à vontade, faça sugestão, pode perguntar à vontade, porque a gente vai informar o que for possível para que você tenha os melhores resultados, consuma o seu mel com alta qualidade, sem trazer nenhum malefício para a sua saúde. Dito isso, a gente finaliza.